Salve minha gente, sejam bem-vindos, eu sou Eric Camacho, você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do profeta Ezequiel. Se você está comigo, por favor, assista ao vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá a partir do capítulo 10. Deus abandona a sociedade corrupta. Na cúpula que estava sobre as cabeças dos querubins, vi uma espécie de safira com a aparência de trono. O Senhor disse ao homem vestido de linho: chegue ali entre as rodas debaixo dos querubins e, do meio dos querubins, encha as mãos com brasas, que você espalhará por cima da cidade. Eu vi que ele foi até lá. Os querubins estavam de pé do lado direito do templo. Quando o homem entrou, uma nuvem enchia o interior do templo. A glória do Senhor saiu de cima dos querubins e foi até o limiar da porta do templo, que estava tomado pela nuvem, e o brilho da glória do Senhor ocupava todo o recinto. O barulho das asas dos querubins chegava até o pátio exterior. Era como a voz do Todo-Poderoso quando fala. Logo que o Senhor lhe mandou pegar o fogo entre as rodas no meio dos querubins, o homem vestido de linho se colocou perto das rodas. O querubim levou a mão ao fogo que havia no meio deles, pegou as brasas e encheu as mãos do homem vestido de linho. Este pegou e saiu. Então, debaixo das asas dos querubins, apareceu algo parecido com mão humana. Olhando bem, notei 4 rodas junto dos querubins, cada um junto de um deles. E as rodas pareciam ter o brilho do topázio. As 4 rodas tinham a mesma aparência. Sua estrutura era como se uma roda estivesse encaixada dentro da outra, para que pudessem rodar nas 4 direções, sem ter que girar, pois já estavam orientadas na direção em que rodavam. Enquanto avançavam, não se viravam. Todo o corpo dos querubins, costas, mãos, asas e também as rodas, tudo estava cheio de olhos por todo lado. Conforme escutei, as rodas foram chamadas de turbilhão. Os 4 querubins tinham 4 faces cada um. A primeira era de querubim, a segunda de homem, a terceira de leão e a quarta de águia. Os querubins podiam se elevar do chão. Eram os mesmos animais que eu tinha visto às margens do rio Quóbar. Quando os querubins se movimentavam, as rodas iam junto. Quando batiam asas para se elevarem do chão, as rodas não saíam de junto deles. Quando paravam, as rodas também paravam. Quando subiam, elas subiam junto, porque o espírito do animal estava também nelas. Em seguida, a glória do Senhor deixou o limiar da porta do templo e foi pousar em cima dos querubins. Então os querubins abriram as asas e se elevaram do chão, à minha vista. Quando saíram, as rodas foram junto. Pararam junto à porta oriental do templo do Senhor, e sobre eles pousou a glória do Deus de Israel. Esses eram os animais que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, às margens do rio Quóbar, e reconheci que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas havia algo parecido com mãos humanas. A forma de suas faces era a mesma que eu tinha visto às margens do rio Quóbar, e cada um só ia para frente, na direção para onde estava voltando. Capítulo 11. Não se iludam. O Espírito me pegou e me levou para a porta oriental do templo do Senhor, isto é, a porta que dá para o oriente. E aí estavam à entrada da porta 25 indivíduos. Entre eles vi Gesonias, filho de Azur, e Feltias, filho de Banaías, chefe do povo. Então o Senhor me disse: criatura humana, são esses os homens que tramam o crime e planejam a desgraça nesta cidade. Eles dizem: agora não é hora de construir casas. Isto aqui é uma panela, e nós somos a carne. Por isso profetize contra eles. Profetize, criatura humana. Então sobre mim pousou o Espírito do Senhor e me disse: diga, assim diz o Senhor, é isso que vocês dizem, casa de Israel. Eu conheço as suas tramas.
vocês fizeram um número muito grande de mortos na cidade e encheram as ruas de cadáveres. Por isso, assim diz o Senhor: esses mortos que vocês puseram no meio dela é que são a carne, enquanto a cidade é a panela, mas eu vou tirar vocês. Estão com medo da espada? Pois eu vou trazer a espada contra vocês, oráculo do Senhor. Tirarei vocês dessa panela e os entregarei nas mãos de estrangeiros. É assim que vou executar a minha sentença. Vocês cairão atingidos pela espada dentro do território de Israel. Eu julgarei vocês, e vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Jerusalém não será para vocês uma panela, nem vocês vão ser carne guardada dentro dela. É no território de Israel que eu julgarei vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, cujos estatutos vocês não seguiram e cujas normas não cumpriram. Ao contrário, vocês imitaram os costumes das nações vizinhas. Mal acabei de profetizar e morreu Feltias, filho de Banaías. Então caí com o rosto por terra e gritei bem alto: Ah, Senhor, tu estás acabando com o resto de Israel. O Senhor prefere os exilados. Recebi então do Senhor uma mensagem que me dizia: Criatura humana, os moradores de Jerusalém dizem aos seus irmãos, aos seus parentes e a toda a casa de Israel: Vocês estão longe do Senhor. Foi para nós que o Senhor deu a terra como propriedade. Por isso, diga-lhes: Assim diz o Senhor: Dado que eu os levei para longe, para o meio das nações pagãs, e para algum tempo os espalhei entre as nações, eu mesmo serei para eles um santuário em qualquer país, para onde tenham ido. Diga, portanto: Assim diz o Senhor: Eu vou recolher vocês do meio dos povos, vou ajuntá-los de todos os países para os quais foram levados, e lhes darei depois a terra de Israel. Logo que aí chegarem, eles removerão dela todos os seus ídolos e abominações. Darei a eles um coração íntegro, e colocarei no íntimo deles um espírito novo. Tirarei do peito deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Tudo isso para que sigam os meus estatutos e ponham em prática as minhas normas. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, se o coração deles for atrás de seus ídolos e abominações, eu farei que sofram as consequências de suas ações, oráculo do Senhor. O Senhor sai ao encontro dos exilados. Então os querubins levantaram as asas junto com as rodas, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor saiu de cima da cidade e foi pousar no monte que fica ao oriente da cidade. O Espírito me ergueu e me levou de volta para a Caldeia, para junto dos exilados, numa visão inspirada pelo Espírito de Deus. E a visão desapareceu. Depois, contei aos exilados tudo o que o Senhor me havia revelado. Capítulo 12. O exílio é inevitável. Recebi a seguinte mensagem do Senhor: Criatura humana, você está morando numa casa de rebeldes. Eles têm olhos para ver, mas não veem. Têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. São de fato uma casa de rebeldes. Pois bem, criatura humana, arrume sua bagagem de exilado e vá para o exílio em pleno dia, à vista deles. Caminhe de um lugar para outro, à vista deles. Quem sabe eles percebam que são uma casa de rebeldes. Arrume sua bagagem como se fosse bagagem de exilado, em pleno dia, à vista deles. À tarde, à vista deles, saia como quem está indo para o exílio, e à vista deles faça um buraco no muro e saia por aí. Ainda à vista deles, coloque nas costas a bagagem. Você vai partir à noite e cobrirá os olhos para não ver o país. Farei de você um sinal para a casa de Israel. Então eu fiz tudo o que me fora mandado. Durante o dia tirei a minha bagagem como se fosse bagagem de exilado, e à tarde fiz um buraco no muro sem ferramenta e parti ao escurecer, levando a bagagem nas costas, bem à vista deles. Na manhã seguinte recebi do Senhor esta mensagem: Criatura humana, a casa de Israel,
essa casa de rebeldes não perguntou: o que é que você está fazendo aí? Pois então, diga a eles: assim diz o Senhor, este oráculo se refere a Jerusalém e a toda a casa de Israel que vive nela. Diga também: eu sou um sinal para vocês. Conforme eu fiz, assim acontecerá com eles. Irão cativos para o exílio. Até o chefe que há no meio deles carregará suas coisas nas costas e sairá de noite pelo buraco que será feito no muro para ele poder sair. Ele cobrirá o rosto para não ver o país. Vou jogar em cima dele a minha rede, vou pegá-lo na minha armadilha e conduzi-lo para a Babilônia, a terra dos caldeus. Mas ele não chegará a esse país, pois morrerá antes. Espalharei aos quatro ventos todo o seu cortejo, sua guarda e suas tropas, e os perseguirei de espada em punho. Quando eu os dispersar entre as nações e espalhar por muitos países, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Pouparei certo número dos que escaparem da espada, da fome e da peste, para que contem suas abominações entre as nações, pelas quais se espalharem, e assim elas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Recebi a seguinte mensagem do Senhor: criatura humana, tome o seu alimento com medo, beba sua água com precaução e angústia. Depois diga ao povo da terra: assim diz o Senhor para os habitantes de Jerusalém, que estão na terra de Israel. Eles comerão o seu alimento angustiados e beberão a sua água apavorados, porque outros devastarão e despovoarão sua terra por causa da violência dos seus habitantes. As cidades habitadas serão arrasadas e o país se transformará num deserto. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O discernimento profético. Recebi esta mensagem do Senhor: criatura humana, que ditado é esse que corre pelo país de Israel? Os dias vão passando e a visão não se realiza. Pois bem, diga-lhes: assim diz o Senhor, acabarei com esse ditado, e ninguém mais vai repeti-lo em Israel. Diga para eles este outro ditado: o dia está chegando e a visão vai se realizar. Não haverá mais visão inútil ou previsão enganosa na casa de Israel, pois eu mesmo, o Senhor, eu falarei. E o que eu disser ficará dito e se realizará sem demora. Será agora, no tempo de vocês, casa de rebeldes, que eu direi uma palavra e a cumprirei, oráculo do Senhor. Recebi esta mensagem do Senhor: criatura humana, veja o que a casa de Israel está dizendo. A visão que ele tem é para daqui a muitos anos. Ele profetiza para um tempo distante. Pois bem, diga-lhes: assim diz o Senhor, minhas palavras não tardarão mais para se realizar. E o que eu disser ficará dito e acontecerá, oráculo do Senhor. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura de mais esses capítulos até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, faça o seu comentário e inscreva-se no canal. A gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!